assim, fechou, metade das nossas desfavoráveis foi de baixo, dentro de baixo impacto, sei lá, 53%. E aí, dos favoráveis, 75%. Então, esse ponto, ou seja, ter baixo impacto orçamentário não é um determinante para incorporar. Ponto. Esse eu acho que é uma nossa, assim, da nossa realidade desses 5 anos das 354 tecnologias. Então, nesse espaço, e 75% das incorporações foram baixo impacto orçamentário. Então, nesse espaço do limiar, não necessariamente ele é uma referência e não necessariamente um ponto de corte. Mas cabe muita coisa. Se eu atrelar, ligar, e é uma pergunta para vocês mesmo como especialistas, se eu atrelar estratégias combinadas das referências, eu lembro de muitas tecnologias que, olha, eu tenho, não é custo efetiva, passava os limiares de custo-efetividade, não é, obviamente, eram doenças não prevalentes, às vezes raras, ultra raras, né? E que nós não incorporamos mesmo com baixo impacto. Por quê? Porque não entregava benefício, não entregava eficiência, né? Então, provavelmente vai ser necessário, mesmo adotando o limiar, provavelmente vai ser necessário a gente combinar critérios, quase uma análise multicritério, mas ela tem que ver até quantos critérios seriam necessários agregar para auxiliar a tomada de decisão. Mas a referência do limiar, eu acho que ela é importante. E fica claro que ficou muito próximo ao que o estudo do Andrés, né, apresentou, que dentro da nossa realidade já dá para tomar como ponto de partida, porque a gente já está fazendo um pouco mais ou menos nessa linha, empiricamente, digamos assim, sem ser tecnicamente científico. Acho que era esse comentário que eu ia colocar. Perfeito. Quando a gente viu que se encaixava tão bem, a primeira dúvida é de que o nosso cálculo estava errado. E de fato estava. A gente revisou e a questão é que quando a gente corrigiu, se encaixou muito mais, ficou muito melhor. Então é um dado que ele acho que lembra muito a fala de Drummond ontem, né? Que pode ser que não exista um limiar explícito, mas ele existe de alguma forma no consciente, no planejamento. A gente não fez essa análise para ter alguma inferência estatística, mas em um trabalho prévio, onde a gente fez uma análise multivariada para entender o poder, né, do impacto orçamentário, a gente tinha essa dimensão exatamente que você conclui, Elton. Ele não é um determinante, ele é um fator associado, ele favorece uma tecnologia, mas ele não é determinante tanto para um lado quanto para o outro. Não é porque é um impacto baixo que vai necessariamente determinar a incorporação da tecnologia e nem o impacto alto vai impedir. A gente viu ali, sobretudo, em algumas áreas que esse tem um valor bem disparo dos demais, como a área de vacinas e oncologia. O que a gente chega é que existe essa tendência. A gente pode assumir essa tendência pelo valor, 75% contra os demais, mas acho que a tua conclusão está totalmente correta, tá? Tinha uma pergunta, né? Pode Vou falar. passar duas perguntas, uma para o Wallace e uma para o Ivan. Para o Wallace, ele está perguntando se teve uma análise considerando a razão de não incorporação para a distribuição dessa classificação como alto, moderado, baixo ou muito baixo. E para o Ivan, tem uma pergunta se não seria racional trabalhar com um percentual do impacto orçamentário em relação à base orçamentária específica. Então, por exemplo, percentual do orçamento para vacinas que aquilo representa. Wallace. Olha, o primeiro ponto é que recomendar a incorporação ou não, isso foi uma coleta, né? Isso foi coletado do relatório em si. Nós fizemos essas primeiras análises, mas não aprofundamos. A gente poderia até conciliar mais algumas informações oriundas aí da extração da avaliação econômica e ver se a gente consegue responder isso um pouco mais aprofundado, mas por enquanto não. O que a gente tem é esse cenário mais de transversal mesmo, olhar como um todo a base. Sobre o percentual, né, do impacto, aí eu resgato desde quando a gente está discutindo isso. Eu lembro que eu acho que era 2016, que eu estava ainda no Ministério com a coordenação de Vânia, quando a gente começou a discutir propostas para ter o limiar.
E a primeira opção era essa: tentar levantar o orçamento de cada área, de cada indicação terapêutica e fazer esse cálculo. E aí que a gente entendeu que o que Fabiola trouxe aqui é só um pedaço, gente, do quão complexo pode ser o nosso orçamento para você ainda conseguir identificar e rastrear cada tecnologia. Quando você tem uma tecnologia, por exemplo, por uma transferência de tecnologia, uma parceria de desenvolvimento produtivo, esse valor você não consegue identificar tão fácil, né? Ele está dentro de uma transferência que vai para uma instituição como a Fiocruz e você não consegue identificar exatamente para onde foi aquela área da tecnologia. Então, o que que a gente descobriu? Que era um trabalho muito difícil de se implementar e de se reproduzir, de se atualizar e se trabalhar com essa forma. Então, é claro que é uma ideia, a gente pode discutir, pode se evoluir para isso, mas eu acredito que uma proposta como a que o Pichon traz tem uma vantagem enorme de ser algo reprodutível, ser algo transparente, ser algo auditável, que pode ser replicado e atualizado periodicamente. A ideia de seguir os orçamentos é um trabalho que eu já não garanto tanto essa reprodutibilidade, tá? Mas é uma ideia que a gente pode anotar e levantar, né? Do quanto. Cora. Depois, Daniel. Então, olhando quando esses valores ficaram tão em consonância com a proposta, isso me preocupou na realidade, porque talvez o nosso valor seja até mais baixo que isso. Então, eu estava vendo aqui, né, que é 0,00005 do gasto em saúde. Então, a gente tem esses aprimoramentos. Nós estamos falando do gasto total, nós estamos falando do gasto público, a gente pode entrar na questão orçamentária, mas eu acho que se a gente ficou tão congruente com isso, não é que a metodologia tem problema, é que eu acho que talvez a gente tenha menos margem ainda do que isso, né? Que é porque está pressionando o sistema de uma forma muito grande, mesmo que foi incorporado. Então, talvez as nossas categorias sejam ainda mais baixas do que isso. Poder olhar com orçamento seria realmente uma boa questão, porque não vem do mesmo orçamento, e nós estamos falando aqui só de incorporação, e nós temos quantas outras coisas no SUS. Então, como que está sendo dado esse peso para eu chegar? Entende? Talvez eu acho que vai merecer reflexões em relação a isso, porque eu acho que o nosso limiar é mais baixo. E uma outra coisa que me chamou a atenção, muito legal, viu? Antes de mais nada, eu gostei demais. Na questão das categorias, eu acho que existe uma necessidade da gente harmonizar, né? Então, assim, dentro do departamento, a gente tem feito um esforço muito grande de categorizar as coisas. E aí, se a gente, de repente, trabalha num padrão e pesquisa dentro desse padrão, seria melhor para todo mundo, né? Então, assim, nós estamos falando, porque ali, quando vocês mostram a categoria, eu misturo de tudo um pouco, inclusive uma categoria chamada outras, que é um balaio de gato, né? Que é todo um conjunto. Então, assim, a gente tem hoje condições de trabalhar em algum sistema classificatório que seja mais comum. Nós estamos falando de carga da doença, o que que nós estamos falando, né? Dentro da transmissível, eu estou colocando negligenciada, que pode ser destacada, até em termos de política, de entender isso também, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que se debruçar um pouquinho mais nesses números, sabe? Se realmente esse baixo para nós é baixo mesmo, ou se a gente ainda tem uma categoria mais baixa do que essa, né? É uma impressão que eu tenho. Lembrando que o limite superior do impacto geral ficou abaixo do baixo, né? Então, a gente está. Tem uma pergunta aí para o Andrés e para o Ivan. Essa é uma pergunta de 1 milhão, mas vamos lá. Se em um ano, no caso, o maior valor ultrapassa o limiar, mas em 5 anos é mais baixo, né? Então, vamos supor que a gente calculasse um limiar, valor total em 5 anos, tá? Então, como seria isso encarado, né? Como moderado, alto? Pela regra, vai entrar na categoria, né? Eu acho que isso é uma discussão de ser feita, é algo que tem que se olhar também quando for discutida efetivamente a tecnologia. É, por mais que no final vá ter alguma economia, em algum momento ele atingiu esse teto, e a gente pode não ter orçamento para isso. Essa é a ideia do limiar de impacto orçamentário. Não é que ao longo dos 5 anos vá proibir, vai ser proibitivo, mas tem algum momento que a gente
pode ter a nossa sustentabilidade afetada. Eu acho que seria nesse sentido. Andrés, quer comentar? Sí, muchos países utilizan 3 o 5 años, ¿no? Entonces, el impacto orçamentario analiza cuál va a ser el impacto orçamentario anual, ¿no? El valor no es para el total de los años. El impacto orçamentario anual, por ejemplo, en los próximos 5 años. Y se toma el valor máximo de esos 5 años para definir el impacto orçamentario. Sí, por supuesto que en el futuro el impacto orçamentario va a ser más bajo, ¿no? Porque eso suele pasar, las tecnologías se abaratan, pero si en los primeros 5 años el impacto orçamentario va a ser alto, se clasifica como alto. Y algo que quería mencionar respecto al comentario anterior, los países pueden elegir, por supuesto, distintos valores y niveles de impacto orçamentario, pero es importante elegir un valor que permita discriminar. Un poco así es como lo hizo Canadá, ¿no? Si un país elige un valor de impacto orçamentario muy bajo y finalmente el 90% de las tecnologías evaluadas son clasificadas como alto impacto orçamentario, no tiene mucha utilidad porque al final no discrimina, ¿no? Entonces, el valor tiene que poder discriminar. Por supuesto que todo no es como responsables da saúde, sentimos que todo tiene un impacto orçamentario alto, os recursos son limitados e sempre é difícil, não? Mas se a decisão de impacto orçamentário alto vai implicar modificações ao processo de toma de decisão, limitar a cobertura a populações, bom, então aí tem que elegir um valor que discrimine bem e que não haga que todas as tecnologias sejam classificadas como alto impacto orçamentário. No documento de Canadá, eles dicen, ¿no? Si el límite está puesto en 20 millones de dólares canadienses, tal proporción de las nuevas tecnologías serían clasificadas como alto impacto orçamentario. Si fuese 30, si fuese 40, y ese fue un criterio utilizado también, o que será utilizado para definir o limiar. Tinha uma pergunta daqui, era a Ana? Pode falar, Ana. De fato, é um pouco uma reflexão e uma sugestão. A gente trabalha com mediana, primeiro quartil, né, e os quartis, com as nossas tecnologias num painel que é público, né? E a gente usa as categorias na saúde suplementar, né? E a gente usa a categoria incorporado, não incorporado em análise, oncológico, imunobiológico e outras. E divide também entre medicamentos e procedimentos. Tá? Então, a gente consegue olhar isso tudo num painel no Power BI. Então, assim, uma sugestão, e se for necessário, a gente se coloca à disposição para mostrar para vocês. Enfim, tá no site da agência, né? Não é muito difícil de achar. E a gente trabalha com média dos 5 anos. Então, assim, eu já vi como uma oportunidade de melhoria no momento em que se alinhar aqui como vai ser trabalhado no SUS, a gente também passar a utilizar talvez o maior valor dos 5 anos, né? E agora, enfim, eu ia fazer um comentário sobre a diferença da nossa mediana para a mediana que foi apurada aqui, só que eu vi que eu não consegui anotar a mediana daqui, então eu não posso fazer. Então, fica só... Não, mas pergunta aí que se você tiver, a gente resgata. Qual é a mediana dos oncológicos? Quase 100 milhões, 97. Incorporados. Aí, Wallace. Não, a gente não tem aqui. Incorporado, não incorporado, não. Então geral. Tá. Só no geral, qual é? 100 milhões para oncológicos, né? Para oncológicos, mas aí a gente trabalha com média e não o maior valor. Uhum. Né? Nossos deu 13 milhões. Sim. E o valor máximo, 291 milhões para oncológicos. 2 anos de tecnologias. Bem diferente, né? Bem diferente. Nossa média, a gente calculou também, acabou vendo que não é uma boa proposta adotar, né? Até para ser em acordo com a metodologia de análise de impacto, mas adotando a média seria em 119 milhões.
na área da oncologia. É. A média da média. Tá. A mediana da... Não, a média... mediana... A mediana da média. Não, mas já pega a mediana. Ela falou A mediana, a média. Isso aqui é a mediana da média? a mediana da média. É, 60 milhões. 60, então a gente está com 13. Assim, pelo menos apaziguou meu coração que a gente não está incorporando assim, coisas tão diferentes, que é a minha grande preocupação. É você ampliar a equidade através de mecanismos técnicos, né? Como, por exemplo, colocar um limiar diferente, né? Ou maior para a saúde suplementar. Me preocupa demais, porque isso só vai reforçar a iniquidade do sistema brasileiro, né? A princípio, eu acho. Só Bem, isso. hã? Vou passar uma pergunta aqui do tablet, depois eu passo para o Daniel, tá? Então, a pergunta é para o Andrés, e aí o Wallace, o Ivan, quem quiser mais opinar, quais seriam as barreiras de adotar um limiar de impacto orçamentário? Marisa, disculpa, ¿cuáles serían las barreras para adoptar? Sim, sim. No sé bien, o sea, es una pregunta muy de contexto, ¿no? Acho que una barrera es primero encontrar un limiar que tenga sentido, que sea aceptable. Y más que nada, acho que lo más difícil es decidir qué significa o qué acontece con ese limiar, ¿no? O esos limiares, pues puede tener más de uno, ¿no? ¿Qué decisiones eso implica? Gustaría hacer un comentario respecto a inequidad que se mencionó recién. Es una discusión también en los limiares de custo-efectividad, ¿no? Porque también hay muchos motivos técnicos por los cuales el limiar de custo-efectividad no debería ser lo mismo, por ejemplo, no sector público que no sector privado, ¿no? Y hay también discusión si eso no fomentaría inequidad. Primero es que las inequidades ya existen, ¿no? Por eso hay orçamentos diferentes. Y no necesariamente un limiar de custo-efectividad, estoy hablando ahora, ¿no? Diferente no sector público y no sector privado, no necesariamente significa que una tecnología sería aceptada en el sector privado y rechazada en el sector público. Un limiar diferente quizás permitiría que el sector público negocie un precio más bajo. Entonces, ese limiar diferente implica que la tecnología está disponible en el sector privado y en el sector público, más un precio diferente. Es decir, no necesariamente implica un impacto en equidad negativo, ¿no? Más la preocupación es válida. Acho que no caso de impacto orçamentário, esse risco de inequidade não é assim, porque o impacto orçamentário é uma medida real da proporção do presupuesto e não implica o rechazo da cobertura, não? Implica un cuidado particular. Entonces, siempre a preocupación por equidad es válida, mas acho que no caso de impacto orçamentário es menos preocupante que en el caso de impacto de limiar de custo-efectividad. Andrés, Daniel. vou aproveitar só, Andrés, que essa pergunta é uma questão que eu até queria ter discutido antes do alarme de incêndio interromper as nossas atividades aqui. Você traz muito bem a interpretação, né, desse cálculo do impacto padronizado como um elemento de pessoas, tratamentos possíveis a cada 1 milhão de pessoas. Aí a minha questão que eu queria ouvir de você, se isso pode, de alguma forma, ser interpretado algo semelhante a um custo de oportunidade. Então, esse limite de impacto disponibilizaria até 120 tratamentos por milhões de pessoas. Porém, 120 milhões para que tratamento? Então, a decisão por essa tecnologia estaria abarcando esse orçamento que deixaria de ser utilizado para outra tecnologia. Faz sentido interpretar isso também como algo semelhante a um custo de oportunidade ou não entra nesse sentido? No, tem sentido, mas solamente una aclaración. Esa medida padronizada es que esos
esa cobertura. No son tratamientos por millón de habitantes, no son coberturas anuales. Entonces, sí, es un custo de oportunidad de alguna manera. Es como decir, o sistema de saúde pode dar cobertura a esta tecnología y con los mismos fondos que serán necesarios para dar cobertura, también podría optar por no dar cobertura a esta tecnología y proveer cobertura adicional a 2.000 personas, por ejemplo. Eh, esa, Vamos sí, sí, passar. esa es la interpretación. Pergunta, Daniel. Eu vim para cá. Então, só respondendo a Cristina, né, a gente viu aqui os valores dos oncológicos, né? Então, só do que foi incorporado, a média da média foi 55 mil milhões. Respondendo aos outros pontos, né, sobre a questão do orçamento, a gente fez um exercício para olhar só para o que foi CEAF, e quando a gente fez essa análise, né, olhando para o orçamento do CEAF, parece não haver não dá para relacionar muito bem. O Ivan estava até na banca, né, Ivan, também lá do. Quando a gente comparou os medicamentos do CEAF com o orçamento do CEAF, e eles se comportam de um jeito bem diferente. O CEAF, por exemplo, o orçamento deu um salto e as incorporações meio que continuaram constantes, assim, né, a partir de 2022. Então, essa ideia de olhar para o orçamento não parece ser muito interessante, até porque tem muitas outras coisas no CEAF que não foram avaliadas pela Conitec. Então, não tem tanta lógica de se olhar para o orçamento nesse sentido de incorporação. Então, aí seria mesmo uma alternativa a essa metodologia apresentada hoje. Um outro comentário foi perguntado sobre seria o custo per capita que a gente chamou, né? Impacto orçamentário incremental per capita. E a gente olhando só para o que foi incorporado, segue a lógica assim, do mais caro para o mais barato, seria raras e oncológicas, depois doenças crônicas não transmissíveis, infecciosas, e as mais baratas, o que seria de vacina. Então, quando você olha para o paciente, é o mais barato. Na nossa análise, o que seria esse per capita, né, seria R$ 50 por pessoa. Quando a gente olha para a rara, por exemplo, é, o geral, né, é de 9 mil por paciente. Aí, se a gente for olhar, tem toda aquela questão, tem análise que dá economia, tem as que são custo incremental, mas olhando para o incremental por paciente, as raras teriam ali o valor de 78 mil. Isso a mediana, tá? Só para destacar, o Daniel está trabalhando nisso no doutorado dele com o Everton, então o grupo que tiver o Daniel aí vai estar um pouco desbalanceado com os demais, né? Acho que você está um pouco mais por dentro aí do nada. Ah, Opa, tudo bem? Algumas considerações. Talvez uma preocupação que tenho é que se essa resposta do limiar é o que a Conitec tem em vista e para que é que está sendo estimado esse limiar. Pela metodologia, e me corrija, Andrés, Ivan, entendo que esse valor é o esperado para o país, considerando uma distribuição uniforme, digamos, dos recursos em saúde. Isso não é visto como um valor para dizer se eu tenho dinheiro ou não para estar incorporando, e também não é um valor do sistema de saúde. Então, acho que a primeira questão é o seguinte: não quer dizer que eu tenho 100 milhões, eu tenho esse limiar para estar colocando esse valor ou não. E o segundo ponto, pegando o gancho do que a Cora colocou, que provavelmente é menor, o que foi usado nesse cálculo é a média do país e não do sistema de saúde. Se for pegar a média de gasto do sistema de saúde, provavelmente para o SUS seria metade desses valores limiares. Então, acho que essa é uma preocupação e de que essa resposta que está sendo dada de limiar não é, temos dinheiro para cobrir isso ou não. Aí acho que talvez teria que voltar um pouco na pergunta, o que é que a Conitec quer saber nesse ponto? Será que acima disso eu teria dinheiro para estar alocando e alocando de uma forma que é sustentável ou não? Aí talvez vai ter que trabalhar com algumas variáveis que talvez vai ter que ter mais incertezas, talvez. Eu vejo não como orçamento total, mas tu pensar em qual é que é a tua fração do orçamento realocável. E às vezes isso pode ser
setor por setor. Talvez vai ter um desse para SVS de vacinas, vai ter uma da SAES para procedimentos, vai ter uma do DAF para medicamentos. E daí, digamos, tenho 1 bilhão de orçamento realocável dentro do DAF. Isso pode ser até uma projeção do gestor, de alguma forma, dentro de uma forma de estar utilizando isso como um proxy melhor para tu ter a definição. Não se é justo, e acho que a resposta dessa metodologia é justo eu incorporar algo abaixo desse limiar, mas não está dizendo eu consigo custear o meu alocação desse valor é adequado. Então, acho que o ponto 1 é o trabalho, o pensar em trabalhar com qual é a fração realocável de orçamento que eu teria para esse grupo de tecnologias. O segundo ponto, e acho que aí é um pouco mais crítico, ele não leva eficiência, esse cálculo na tomada de decisão. E aí, puxando um pouquinho o que o Mark colocou ontem, talvez, seria interessante pensar num limiar em função da tua eficiência, em função da tua custo-efetividade. Por exemplo, se eu tenho um ICER de 100 mil, provavelmente eu vou querer gastar menos no total, eu vou ter que dar isso para menos pessoas do que um Einstein de 10 mil. Então, digamos, se o teu limiar pode ser, sei lá, 100 mil, isso daí pode ser flexibilizado talvez para 200, se tu tem uma tecnologia para insuficiência cardíaca, diabetes, que custa 10 mil por quali, mas ele vai ser, sei lá, metade disso se tu teria uma tecnologia para câncer, para alguma outra coisa que pode ser, sei lá, 150 mil, 100 mil por quali, qual que for essa questão. Então, acho que um outro ponto importante para pensar nessa equação, como que a eficiência entra, e se deveria entrar. E posição pessoal, acho que seria interessante pensar de uma forma de alocar no impacto orçamentário valores maiores para aquelas tecnologias que são mais custo-efetivas, de uma forma de estar distribuindo isso de uma forma mais utilitária. Então, acho que seriam esses os comentários, reflexões e entender se essa leitura está adequada. Vou passar que eu acho que seria interessante o Alfredo comentar, não sei o quanto você conseguiu acompanhar aí da opinião do Michael, mas vou colocar assim, minha posição pessoal, né? Não é a posição do Ministério da Saúde, né? Eu acho assim, desde que começou, desde antes da Conitec, desde quando já tinha Citec, já se fazia conta de impacto orçamentário e já tinha cada uma das pessoas que votavam lá na Citec diziam, não, a gente pode ou não incorporar baseado também no impacto orçamentário que veio antes de ter custo-efetividade, já tinha impacto orçamentário. Então, o impacto orçamentário sempre foi importante para a tomada de decisão, né? Mesmo com todos esses senões, por exemplo, tinha uma pergunta aqui que dizia: tá bom, o impacto orçamentário para essa tecnologia foi boa, mas aí incorporaram mais 100 tecnologias naquele ano, né? Então, tá dentro do impacto não significa, como você falou, que o Ministério vai ter dinheiro para incorporar, né? O ideal, a Fabíola já falou, né? Várias das pessoas concordam, que tivesse um orçamento para incorporações. Então, assim, sempre teve impacto orçamentário e as pessoas sempre decidiram com base no impacto orçamentário. O trabalho do Wallace mostra muito bem. Se você fizer um modelo multivariado aí, tenho certeza que o impacto orçamentário vai ser um determinante mais importante do que a custo-efetividade, do que a eficiência da tecnologia. Então, a gente está só tirando de uma coisa que não é transparente, que está dentro de cada uma das pessoas que votam ali na Conitec e está ancorando, né? Está fazendo um valor de referência para que as pessoas consigam interpretar melhor, né? Agora, todos esses senões, né? Se devia ser um valor diferente, se quando a tecnologia for mais eficiente, né? Se aceitariam
um impacto orçamentário maior, ou esse problema que a Vânia sempre traz das doenças prevalências, é muito injusto, né? Às vezes a gente incorpora um medicamento que vai beneficiar 10 pessoas e não incorpora um que vai beneficiar 10 milhões, né? Então, todas essas reflexões, elas são válidas, mas a minha opinião, até por exigência dos órgãos de regulação, é que a gente precisa de um valor para começar e depois vamos escolher novos dados. Tem agora a diretriz nova de impacto orçamentário, vamos padronizar mais a apresentação dos dados e aí depois reavaliar de algum tempo. Eu acho que essa ideia do percentual do orçamento da área é interessante, mas eu acho que traz uma complexidade muito grande para esse momento atual de cálculo, de avaliação, né? Então acaba tornando inviável, né? Então eu acho que a gente precisa começar mais essa reflexão, como é que a gente junta a custo-efetividade com o impacto orçamentário, é a ideia do trabalho do Alfredo e aí a gente tem que amadurecer mais um pouquinho. Deixa eu só falar antes do Alfredo para pegar o link. Lembrando um ponto que o Everton trouxe, que foi importante do dado que a gente apresentou, que ele não foi determinante. Então, essa ideia de pensar no orçamento prático, né, pragmático, ou a ideia do percentual, ela conversa muito mais com a ideia de ser algo determinante. A partir desse ponto, eu não incorporo mais, eu não tenho mais recursos. Quando a gente trabalha nesse formato mais referencial, isso vai fazer, inclusive, com que a gente vá atrás de recursos se é algo que a gente julga como importante. Eu sempre lembro de uma discussão de uma tecnologia no programa de malária, em que eu discuti com eles, né? Eu estava colaborando com a Márcia Pinto fazendo o impacto orçamentário, e eu falei que o impacto orçamentário era de 2 milhões anuais e que isso era baixo. E eu quase fui apedrejado. Baixo, isso aqui é quase o orçamento inteiro que a gente tem do programa. Como é que você vai me falar que uma tecnologia é baixo, né, para isso? Mas é nesse sentido de que ele traz esse elemento frente a todo o escopo, é algo que valendo a pena, entendendo que faz sentido ter aquela tecnologia, quem sabe seja até um esforço de se angariar mais recursos, tá? Eu acho, mas respondendo a sua pergunta, Michael, de fato são coisas diferentes. Essa proposta ela fala muito mais no sentido desse alerta, que é o que o NICE traz mesmo explicitamente, é um alerta de impacto. Olha, tem uma tecnologia aqui que vai bater a casa dos 20 milhões, vocês se preparem, comecem a discutir, porque se ela for interessante, o sistema vai ter que se preparar. Ela conversa muito mais nesse sentido do que do sentido pragmático, né? Deixa eu só fazer um complemento, acho que é importante, sobre o orçamento para incorporações. Eu acho que uma ideia que todo mundo tem é, não existe como definir, esse é o valor para incorporação. E segundo, esse valor, ele não é necessariamente determinístico, a partir daqui, determinante, a partir daqui não pode se mais passar. O que a gente tem, na verdade? A gente tem um sistema que pode se ajustar com mais ou menos elasticidade. Então, tu incorporou, o sistema vai ter que dar um jeito de espremer de algum lugar. Então, se vou dizer, quanto dinheiro a gente tem para incorporar coisas novas? Sei lá, tá um chute. Não, ele não funciona assim de, é 1 bilhão. Talvez seja até 500 milhões é fácil, até 1 bilhão eu vou ter que espremer muito, 2 bilhões eu vou ter que cortar na carne, mas o sistema ele se dá um jeito de ajustar. Então, tu pensando muito mais nesse ponto, qual que, e aí talvez tu vai ter muito mais as questões talvez de percepções ou avaliações de séries históricas, que conta que o sistema consegue se ajustar dentro dessa faixa, e imagino que talvez o que é que se vai ter? É você ter uma faixa de incorporação, sei lá, digamos que a gente acha que 1 bi deve ser um valor interessante, entre 500 e 1,5 talvez seria o manejável, flexível para o sistema. Então, não estou falando em linha orçamentária, mas uma expectativa de como é que o sistema conseguiria se flexibilizar para abarcar essas demandas e sem evitar, a partir daqui não passa mais nada, né? Também é a questão. Alfredo. Alfredo. Ok, muito obrigado. Eu não sei se eu vou a falar em Spanglish, em portunhol, ou em Portu-English, or something like that, but eu
eu quero compartir algunas ideas y algunos pensamientos míos, pensando en todas las presentaciones de la mañana y esta conversación. Em, la primera idea es que el impacto orçamentário es una cuestión de costo de oportunidad. Y no es algo diferente, porque cuando un financiador o un Estado tiene que utilizar recursos, 1 millón de reales o algo así, para cubrir una tecnología, al mismo tiempo tiene que dejar de cubrir otra tecnología o crear listas de espera o barreras en el acceso para distintos tratamientos. Entonces no es algo que está separado, el impacto orçamentario con el costo de oportunidad. Y cuando el impacto orçamentario es alto y decidimos cubrir una tecnología, vamos a tener una gran pérdida en salud vinculada a los servicios de salud actuales. Entonces, impacto orçamentario no es diferente a la consideración de costo de oportunidad. Ese es un pensamiento. El segundo pensamiento está relacionado a los fundamentos y la utilidad del impacto orçamentario. Andrés mencionó esto más temprano en la mañana. En la metodología que se presentó, se utilizó información de lineares de impacto orçamentario que están utilizando distintas agencias de ATS en el mundo, pero muchas veces estos lineares surgieron en contextos muy específicos y muchas veces no tenían un fundamento muy sólido detrás, como por ejemplo el lineal de impacto orçamentario del Reino Unido. El lineal de impacto orçamentario del Reino Unido apareció como una respuesta rápida al caso de la hepatitis C. Eso fue un gran problema, y junto al el NICE con el Servicio de Salud británico dijeron, ok, necesitamos poner algo, un parche, para poder tomar una decisión. No se sabe de dónde salieron esos 20 millones de pounds, porque son 20 millones y no son 10 o 15 o 30, son no está claro. Son no está claro. Entonces, tengo que tener cuidado con esto. Además, vos se sabe que el NICE tiene consultas públicas también para discutir sobre el limiar de impacto orçamentario, y ellos tuvieron muchas críticas para subir el impacto orçamentario. Ahora va a ser 40 millones de libras, pero ellos recibieron con mucha presión de la industria. Si vos miras los white papers, los reportes, la gran mayoría de las críticas vino de la industria farmacéutica y de sectores vinculados a la industria farmacéutica. Y bueno, ahora subieron el limiar de impacto orçamentario. Eso es importante tener en cuenta, porque muchas veces estos limiares son como muy contexto específico y responden a presiones locales en cada país. Y algo también vinculado a impacto orçamentario es que en muchos países estas herramientas, el limiar de impacto orçamentario, fue utilizado principalmente para negociar precios. No fue para tomar una decisión de sí o no vamos a incorporar o no vamos a incorporar. Esto fue considerado como una herramienta para negociar precios con la industria, pero principalmente para negociar modelos de pagamento, y fue considerado también para negociar acuerdos de riesgo compartido. Entonces, nada, tenemos que tener esa información contextual en mente a la hora de por ahí no sobreestimar este tipo de herramientas, que es muy tentador porque es como una forma de tratar de simplificar un problema que es muy complejo, pero nada, quizás podemos cometer algún sesgo haciendo eso. Esos son mis ideas, mis pensamientos. Alfredo, deixa eu só aproveitar, com aquela sua proposta de ontem de ter o benefício líquido em saúde associado
ao impacto orçamentário. Existe alguma possibilidade de termos algo como a gente tem a curva de aceitabilidade da avaliação econômica, ter algo semelhante a isso, linkando impacto orçamentário e custo-efetividade? A partir de tal custo-efetividade, eu aceito esse limite de impacto, algo assim? Só uma proposta aí. Sí, hay algunos estudios en el Reino Unido que están tratando o que han intentado hacer eso, vincular el impacto orçamentario con costo de oportunidades y basado en eso el lineal de costo-efectividad. Y en general, lo que estos estudios encuentran, como dije antes, es que hay una relación entre impacto orçamentario y costo de oportunidad. Y en general, las tecnologías que tienen un alto impacto presupuestario deberían tener un lineal de costo-efectividad más bajo, porque, porque, porque los sistemas de salud están sacrificando más salud, servicios muy valiosos para la salud de la población. So, but, pero nosotros tenemos esos estudios para Reino Unido, pero sería muy bueno tratar de explorar algo de esas características para Brasil. Andrés? Sí, obrigado, Marisa. No, eu queria comentar, creo que foi o Michael, ¿no? Que comentou antes e mencionou muitos conceptos muito importantes também, ¿no? Que há uma diferença importante entre os limiares de custo-efetividade e de impacto orçamentário. Se um país decide que vai tomar suas decisões em base ao limiar de custo-efetividade e todo o que esteja debaixo va a ser incorporado y todo lo que esté acima va a ser rechazado, no sería tan malo, ¿no? Tendría su razón de ser y produciría efectos positivos también. Ningún país fez eso, ¿no? Porque tiene otras condiciones que deben ser consideradas. Mas sería una regla de decisión racional. Con o limiar de impacto orçamentário, eso no puede ser feito, ¿no? Como mencionó, creo que fue Michael, ¿no? Que impacto orçamentário sea bajo no significa que el sistema de salud tenga que incorporarlo. Y tampoco que impacto orçamentário sea alto significa que no, porque orçamento siempre hay, ¿no? Si una tecnología produce mucho valor, muchos beneficios, con un impacto orçamentário muy alto, o sistema de salud sempre pode deixar a cobertura de muitas outras coisas e fazer lugar para a nova. Então, não é que não se pode. Generalmente, os países usam o limiar de impacto orçamentário somente como uma alarma, ¿no? Algo que diz, cuidado, ¿no? Esto aquí puede traer problemas en el ajuste, en el corto plazo y se deben tomar medidas particulares, mas no es para decidir que no. Por ejemplo, si algo tiene un impacto orçamentário muy alto, debemos pedir más evidencia o más estudios, o requiere una aprobación especial, o como mencionó Alfredo ontem, debemos exigir una custo-efectividad ainda melhor. ¿No? Eso es el principio de impacto orçamentário, ¿no? Disparar alarmas que permitan al sistema prepararse. Mas, por caso de algo que tenga un impacto orçamentário muy alto y sea bom de todas formas y que debería ser incorporado al sistema de salud, ¿no? No debería ser una herramienta para decir que no. Suíço. Tem duas perguntas para a Vânia que a gente não chegou a passar. Em lugares como Chile e Peru, que consideram custos totais de tratamento, são valores brutos ou incrementais frente ao tratamento usual? E a outra pergunta é: foi feito o exercício de aplicar limiares propostos por outros países, acaso já deliberados na Conitec em dólar PPP? A segunda pergunta eu desconheço, acho que não. A primeira não é bruto, não, é comparativo, né? É incremental. E aí eu estava lembrando lá do início da Conitec, no começo a gente não sabia fazer estudo de custo-efetividade no Brasil, né? Tinha pouca gente que sabia fazer. Então eu me lembro, foi discricionário, eu não me lembro por quê, tá? Mas a gente decidiu na época, Clarice, o pessoal, que
se a tecnologia tinha um impacto orçamentário, talvez o Ivan possa lembrando, um impacto orçamentário de até 10 milhões por ano, a gente não fazia estudo de custo-efetividade, porque era uma maneira de priorizar, né? E mesmo depois, quando se desenvolveu de fazer estudo de custo-efetividade, a gente sabe que, não sei agora, mas pelo menos até onde eu estava lá, que o impacto orçamentário sempre foi mais importante que o custo-efetividade. Então, assim, é, eu, me- eu entendo o Andrés, mas eu também às vezes fico também um pouco. Eu acho importante ter, mas estava pensando aqui, meu medo é depois virar um pouco, virou custo-efetividade pelas falas que eu vi, de que tá acima, tá fora, entendeu? Ter uma coisa assim tão estanque como o pessoal está usando para o custo-efetividade. E outra coisa que o Alfredo estava falando também que é interessante, que é aquela minha preocupação em doenças prevalentes, né? Tem muita gente, nem é tão caro. Mas isso que ele falou que é interessante, né? Geralmente, quando é muito prevalente e o medicamento não é muito caro e tem um bom resultado, geralmente é custo efetivo. Então, ele tem uma relação de custo-efetividade menor, mas o problema que pega é no impacto orçamentário. Então, também, para esses casos, talvez relativizar um pouco. Já é diferente de doenças raras, que muitas vezes é nada custo efetivo e o impacto é alto, mas não tão alto. Então, ter sei lá, uma maneira de fazer esse balanço entre os dois seria interessante. Porque 10 milhões, gente, não sei não, se o Ivan lembrar. Não, e os 10 milhões, eles batem, quando a gente pega as incorporadas, a mediana foi de 9 milhões, né? O limite é em 53 milhões, mas a mediana é de 9 milhões. Então, vocês estavam acertando aí. Não sei se o Então, chute foi um chute com evidência. chutando. É. Aí eu tava conversando com a Cora aqui pelo WhatsApp, mas eu fui lá, era aquela coisa que a gente tava conversando de manhã, né? Que a Fabíola apresentou aquele cenário lá que catastrófico. E a conta que a gente tinha feito, que o Andrés fez, é para gasto total. Então, se a gente talvez pegasse o público, bastaria, sei lá, não sei, 53 milhões, ele com uns 20 milhões, eu acho. Mesmo assim, é o gasto total em saúde, né? Não tá. Aí dentro disso ainda tem o medicamento, que não sei se a gente conseguiria ter todos os dados disponíveis, né? Vou fazer uma pergunta agora para a Cora, que é quase palestrante. Você acha que deveria ter um limiar de impacto orçamentário só para o SUS, conforme você falou, que os limites são mais baixos do que o que a gente avaliou, ou deveria ter um separado, o público do privado? Eu acho que a apresentação da Fabíola deixou bem claro a diferença que existe entre a situação do Brasil e outros países, né? Eu acho que nós só ficamos melhores em termos de gasto público, México, em relação ao México, em todas as Américas, não estou nem falando da Europa. Então, assim, quando a gente usa um valor total, a gente está, talvez. Por isso que eu falei que a minha impressão é de que esses valores são muito mais baixos para cada categoria dessa, né? Porque a gente está considerando um gasto total que não é real, assim. O gasto privado não vai se refletir. Tudo bem, eu sei que é tipo a disposição a pagar, isso tem todas. Mas talvez valesse a pena fazer esse esforço para o público. Quanto seria isso de fato, né? Quais valores seriam esses? E aí eu estava pensando assim, porque a dinâmica do orçamento, assim, da incorporação no Brasil, ela é tão complexa porque nós temos tecnologias que são preferencialmente pagas pelo Ministério, medicamentos, ou vacinas, né? E aí, se eu olho só medicamentos e vacina, eu estava aqui pensando, o DAF tem uma forma, um tipo de orçamento, por exemplo, a SVS, ela já tem outra estrutura, talvez tenha outras fontes, outros elementos que auxiliem nesse processo de incorporação, e o DAF já não tem tanta gordura, vamos dizer assim, né? Então, também tentar entender isso por essas estruturas sejam importantes. Isso eu estou falando que é federal, e o que é das três esferas, então? Aí a gente entra no outro nível de complexidade, e a ideia não é complicar, né? Mas, de fato, eu acho que pelo menos esse número para o que seria o público, eu acho que seria muito importante que a gente tivesse essa noção, sabe? Porque aí dentro de cada caso vão existir especificidades orçamentárias e de pactuações de financiamento, como a gente lá em contas, a gente fala, tem gastos preferenciais por cada esfera, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa desse número, eu acredito.
vou tentar fazer algumas reflexões de uma perspectiva mais política, tá? Até olhando a tecnocracia que a gente está discutindo aqui, mas uma perspectiva mais política. Eu também concordo, Cora, da gente tentar fazer um esforço no gasto para o SUS, Marisa. Até porque o valor que está lá pega as 6 esferas, né? Então, mas por que que eu digo isso? O Andrés colocou, são referências, tanto o limiar de custo-efetividade quanto o limiar de impacto orçamentário, são referência para uma racionalidade, para racionalizar a decisão. Então, a gente tem usado, como a Vânia lembrou, o limiar de custo-efetividade, parece que já chegou no limite, está se esgotando um pouco, porque acaba que a pressão da indústria continua em cima, sabendo jogar o jogo dos limiares de custo-efetividade, e a gente, de forma empírica, valoriza muito sim o impacto orçamentário. Eu já vi muitas decisões que a gente tem, né? Eu me relembro, digo, olha, por uma razão, por questão de custo-oportunidade, a minha posição, né, da perspectiva do meu lugar de fala, da representação dos municípios, vai ser X, ponto. E isso tem sido. Não quer dizer que isso determinou. A mesmo caso da hepatite no Brasil, alto impacto orçamentário, mas a gente topou pagar mais de 1 bi naquela época, né? Porque o benefício ia ser importante para o sistema. Então, eu acho que fazendo um ajuste na perspectiva do SUS, a gente, eu acho que ganha muito trazendo o referencial do impacto orçamentário. E aí, Michael, eu acho que a gente ganha, inclusive, para dialogar com outros atores. Por isso que eu vou trazer um olhar mais político. Eu não vou olhar, tudo que a gente está vendo é tudo que eu tenho como gastar com o orçamento que eu tenho no Ministério e do SUS, né? E eu usando não como um determinante, eu posso ter o referencial para buscar um diálogo com o legislativo, por isso que eu provoquei a Fabíola naquele sentido, de eu, de repente viabilizar outros patamares de financiamento que vão estar para além do que está na lei, porque a lei ela vai dar lá a questão das receitas correntes líquidas, etc e tal, é aquilo que ano a ano eu vou ter a mais para a saúde. Do contrário, os orçamentos por área, eles não vão caber na metodologia porque tem muita margem de manobra orçamentária. Estou falando como gestor, tá? Se você olhar o Ministério, você vê isso como é a manobra e o remanejamento de orçamento ano a ano que se faz. Se você ancorar nosso processo de decisão com isso, ele vai ficar mais volátil ainda, mais frágil ainda da gente acompanhar por área. Que aí você vai ver, a depender da força política de cada secretário, de cada pasta, como ele vai jogar, e aí a gente pode perder oportunidades de estar atendendo necessidade, ou seja, vai pressionar cada vez mais a tecnologia da desassistência, porque é isso que acontece, eu vou tirar acesso de muita coisa. Então, provavelmente eu vou poder dialogar com o Congresso. Olha, se esse bateu nessa referência, eu não vou ter orçamento. Para esses casos aqui, hoje, se eu perguntar para o Congresso, eu posso ter mais dinheiro para a saúde? Vai dizer não, tem dinheiro, falta gestão. É essa a conversa. Agora, para esse pedaço que a gente não consegue discutir um orçamento próprio, porque eu já te mando X bilhões aí para a saúde, mas para esse pedaço, com a referência posta, não como determinante, mas a referência colocada, olha, independente do que você me colocou, mas se eu tiver essa referência, se eu tenho um pool de novas tecnologias que estão vindo para cima dessa referência, a gente vai ter que discutir para além do que eu tenho e além novas fontes de financiamento. Eu acho que aí fica positivo. E aí, Cora, a Cora saiu dali, que eu não vi. Tá ali. Tá ali já fofocando. Aí, de repente, Ivan, talvez seja, não sei se vale a pena ancorar a metodologia com orçamento para ver os percentuais. Deixa eu só agregar uma camada de complexidade aqui. É a adoção, né, do gasto per capita em saúde público. Ele entraria na fórmula, mas aí eu lembro que na fórmula a gente tem também a população. Nesse caso de a gente adotar o gasto público, qual vai ser o denominador da população? Continuam todos os milhões de brasileiros ou só? Então, perfeito. Eu acho que assim,
é uma discussão. Falando em discussão, a gente vai partir agora para o trabalho nos grupos, tá? Queria agradecer as pessoas que acompanharam de casa, agradecer ao Andrés, eu acho que a discussão foi ótima, e depois a gente vai fazer, depois da discussão dos grupos, a gente volta para os grupos apresentarem, e aí a gente vai fazer um texto consolidando. Obrigado